Boa noite. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Iago? A professora Renata já mandou aqui a solicitação. Boa noite, Larissa, Si Menezes, Lennon. Oi, Oi, já tô tudo. aqui. Nossa, já foi rápida, né? Você Foi. vê? Tudo bem, Maxon? Tudo bem. Prazer em te conhecer. A gente nunca se falou, né? Pois é, igualmente, né? Só somos amigos de Instagram, mas a gente nunca tinha se visto até, né? Exatamente, exatamente. Bom, o pessoal já está entrando aqui. Essa é a 22ª live desse projeto que se chama Magistratura e Vocação. Eu escolhi a D dos participantes e uma das pessoas que tem sido um exemplo é você, pela carreira e pela aprovação no concurso nacional. E eu queria também trazer o relato de pessoas que foram aprovadas nesse concurso nacional. Eu escutei primeiramente o relato Da da Flávia, Flávia sim. Menezes, e na segunda terei também o relato do Fábio, lá que está lá no Fabião TRT de... hoje. Ah, Né? É não, o tá Pacheco, Fábio sim. Pacheco. Pacheco, sim, sim. Não, legal. Exatamente. E Obrigada a, pelo convite, ah, viu? tá ótimo. Eu que agradeço a sua disponibilidade por querer participar também. E, Renata, você tem uma carreira, para quem não conhece, Renata hoje é juíza do trabalho da segunda região, mas antes disso já tinha uma carreira bem brilhante aí como professora e também aliás, é mestre e doutora pela USP. E eu pesquisei sobre você, eu vi que você tem um livro pela Saraiva, né, de direito previdenciário, Nossa, né? tenho. Aham, Né? antigo, mas tenho. É antigo, é? Não sabia. Ele está Antigo. atualizado ou não? Não, não. Não. Parou lá em 2014, acho. Quem sabe agora teremos uma nova atualização, né? Com Pois a é, reforma né? também da Previdência, mudou muita coisa. Pois é. Bom, e assim, o interessante do seu perfil é que muitas pessoas pediram que eu fizesse essa live com você. Uma delas é a Thalita, é justamente por essa trajetória inversa, digamos assim, porque geralmente o pessoal galga o posto da magistratura para depois, né, se qualificar fazendo mestrado e doutorado. E você fez a trajetória inversa. E aí eu queria saber de você, Renata, essa sua jornada de concurso, se ela foi recente, se você sempre pensou em ser juíza do trabalho, ou foi alguma coisa que foi surgindo ali na academia, no magistério, e essa paixão pelo direito do trabalho também, se ela veio na faculdade, né? E se foi uma trajetória assim rápida, longa, se teve reprovações. E é isso. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Muitas pessoas mandaram direct com vários elogios para você. A minha professora no Damásio me ajudou a gostar de direito do trabalho. Eu sou apaixonado por direito do trabalho por conta dela. E é uma satisfação muito grande em tê-la aqui. E eu te considero como amiga, apesar Sim, da gente ter só esse contato via Instagram. sim. Meus parabéns e seja bem-vinda, viu? Obrigada, Maxon. Então, eu também queria te agradecer muito, assim, não só pelo convite da live, mas porque eu até comentei com meu namorado que está assistindo. Quando eu passei no concurso, eu estava assim, super perdida, né? Nossa, meu Deus, eu era advogada, eu virei juíza. E você me acolheu, porque você me chamou no Instagram. Você falou: Oi, Ah, que Renata, legal. tudo bem? Eu sou seu colega aqui. E foi super legal para mim. Então, eu Que queria te bom. agradecer, porque, né, assim, a gente vai se fortalecendo enquanto classe, mas a gente não entende, né, quando começa Exatamente. tudo. Então, obrigada de coração pelo seu carinho desde o início, viu? Que Vou legal, que legal. agradecer também os alunos, né, que pediram, eu sei, você me falou, né, que vários pediram meu Sim. nome, então obrigada também. E assim, né, foi legal que você falou, porque eu até ia comentar isso, que a minha trajetória foi inversa, realmente. Eu, rapidamente, assim, resumindo o que aconteceu, eu me formei em 2007 e eu já pensava em ser juíza. Eu tinha esse sonho, eu tinha dois sonhos, na verdade, ser juíza e ser professora. Que Isso legal. foi o que eu sempre quis, juíza do trabalho. Eu tive aula com Estevão Malê e eu agradeço muito ao Malê, porque foi ele que me levou para o direito do trabalho. Depois tive aula com o Manriche, que acabou sendo meu orientador, então eu tive professores ali que não tinha como a gente fugir do direito do trabalho.
E aí eu tinha esses dois sonhos, ser juíza e professora. Só que logo que eu me formei, foi bem no momento em que teve a mudança da emenda constitucional 45 dos 3 anos. Sim, Aí eu falei, poxa, eu preciso ter os 3 anos de experiência, vou fazer o quê? Vou fazer mestrado, porque na época valia o sim, mestrado como experiência jurídica, né? Aí eu fui fazer mestrado e aí eu sei que minha vida deu uma guinada, que eu me apaixonei pela docência. sim. Eu fiz mestrado, fiz doutorado, comecei a dar aula no Damásio, depois saí do Damásio, aí comecei a dar aula na GV, estou lá até hoje. E dou aula no meu curso também hoje, desde 2018. Né? Chama meu curso, tá? É o nome do curso, Sim, né? Que é sim. meu. Aham. E aí, enfim, aí eu me encantei com a docência e acabei virando professora. Tinha meu escritório de advocacia com meu primo, meu escritório de advocacia trabalhista, mas a minha atividade principal era ser professora, sempre foi. Que legal. E eu cheguei lá atrás, lá em 2007, 2008, acho que até cheguei a prestar um concurso em 2010. Eu prestei alguns concursos, poucos, mas prestei. Para até ir pegando jeito. Regionais, né? Isso, os regionais, na época dos regionais. Eu lembro que eu prestei em São Paulo, prestei em Campinas e prestei no Rio. Uhum. Prestava, assim, para ir pegando jeito. Não tinha os 3 anos ainda, né? Mas, Sim. assim, pelo menos eu tinha que ir pegando jeito. Só que depois que eu comecei a dar aula, abandonei tudo. Parei de prestar concurso, comecei a advogar, a dar aula. Até que veio, acho que em 2017, a notícia de que ia sair o Nacional. Sim. Aí eu falei, acho que agora é o momento desse meu segundo sonho, ser juíza. E aí que eu fui me preparar para o regional. Então, eu me preparei especificamente para o regional. Eu me lembro de ter começado lá para março de 2017, a minha preparação, e fui indo aos trancos e barrancos, né? Porque eu Sim. não tive tempo de preparação, isso que Exato. muita gente faz, de estudar por anos, eu não estudava. Então, eu fui indo, eu ia passando, raspando em todas as fases, sabe? Até que vim parar aqui. Por isso que eu acho que é uma coisa assim de Deus também, né? De colocar no seu caminho. Sim. Agora é a hora de você ser juíza. E para mim, assim, deu certo. Foi muito legal. Eu passei até com uma idade... Eu sou mais velha do que os meus colegas de concurso, Aham. né? E eu até falo, tem gente que me procura, eu tenho 40 anos, você acha que eu passo no concurso? Eu falei, passa, lógico que tá Exatamente. passando. Não tem nada a Que ver legal. isso, né? Então, aí foi muito gostoso. Eu tô amando. Hoje adoro. Adoro o que a E, gente faz, é maravilhoso, né? sim, e essa trajetória, o doutorado, você terminou o doutorado, né? Terminei. Ai, E foi terminei em junto com o 2015. concurso nacional. Não, foi Não, antes, né? Foi antes, né? foi antes. Eu fiz uma coisa que eu não recomendo para ninguém, que foi emendar. Então, eu emendei a graduação no mestrado, terminei o mestrado, emendei no doutorado. Assim, foi ótimo, porque com 29 anos eu era doutora. Só que, Muito assim, foi... desgastante, né? Nossa, demais, demais. Mas, assim, uma coisa que eu digo, ajudou demais no concurso. Eu acho que eu ganhei umas 100 posições dos títulos. Sim, sim, Eu tava, porque é isso, eu fui passando na rabeira, fui passando assim, né? sim. E aí, quando veio a prova de títulos, peraí, passando um negócio aqui, pronto. Aí, quando veio a prova de títulos, barulho, eu subi, acho que foi isso, 90 ou 100 posições. Então, isso me ajudou Nossa, bastante, né? O mestrado, o doutorado e o mestrado, que a pontuação é bem relevante, né? sim. Nessa nossa área. Então, Mas e o fato de você já ter estudado no mestrado, feito o doutorado, te atrapalhou de alguma forma ou só fez ajudar? Porque geralmente o conhecimento em mestrado e doutorado é mais profundo e foge muito de uma diretriz de concurso. Eu não estou falando assim que é melhor do que o estudo do concurso, é diferente. Você sabe muito isso. bem, né? Você é Isso. professor. São campos de atuações ali diferentes. Tanto que uma aula para pós-graduação é de um jeito e a aula para cursinhos preparatórios é totalmente diferente, né? Eu não sei se você teve uma dificuldade de encaixar, às vezes uma segunda fase é um texto mais enxuto, agora a gente teve um limite de 30 linhas, coisa que Sim. não existia, né? E quando você está na academia, você quer expor ideias, expor Falar. tese, 30 linhas é muito pouco. Né? Impossível. Eu não sei se você teve essa dificuldade de encaixar um estudo e distanciar um Uhum. pouco dessa visão acadêmica. Sim, sim, eu tive bastante dificuldade. Quando me perguntaram, o mestrado, o doutorado te ajudaram ou te atrapalharam? Eles mais me atrapalharam. Para o concurso, Entendi. para a Pro vida, com concurso. certeza, são Exato. maravilhosos, né? Mas para o concurso, porque é isso, por exemplo, eu pego tanto a minha tese quanto a minha dissertação são baseadas em direito estrangeiro. Sim, Então, direito italiano, direito espanhol, direito alemão,
que você não vai nem pensar em usar depois na sua prova de concurso. Então, são coisas muito, muito separadas. Até é difícil, eu acho que é muito difícil estudar para o doutorado, Demais. mestrado e o concurso de... Você fez isso, por acaso, né? Ou não? Não, não, eu fui, assim, num primeiro momento eu tentei entrar como aluno especial de mestrado. Aí eu vi que estava distanciando muito do concurso, aí eu falei, não, minha prioridade é o concurso público. Aí eu deixei o mestrado depois de 10 anos que eu fui me aventurar, já com todo o sacrifício, como pai também, É, esposo, levando a carreira da magistratura, sem liberação do tribunal, que eu não tive essa não consegui. liberação. E eu fiz, consegui fazer, e foi bem legal. E tive uma experiência na Espanha, que era um master também, era dupla Tá. titulação. E foi Ai, fantástico. Para a jurisdição, deu uma guinada e uma visão diferenciada, né? Porque a gente cai naquele método burocrático, às vezes, de lidar com esses litígios. E quando você respira academia, você vê outras visões. Isso é bem interessante. isso é muito bom. Agora você já chegou com essa visão, e isso que é legal. Você já É, veio com uma bagagem e também tem uma questão da expectativa do pessoal em cima de você, porque às vezes você possivelmente deve ter carregado algum tipo de peso, né? Poxa, eu já sou professora de cursinho preparatório, já tenho mestrado, doutorado, e o pessoal te olha como se fosse um ET, né? Nossa, e assim, eu tô ali como, né, prestando concurso ali na fila também, sofrendo exato. também, né? Eu não Você sabe sei que foi como. curioso? Na prova oral, nós éramos 220 candidatos na prova, que foram para a prova oral. E assim, eu fui a última. Eu fui A exatamente última. a última, e Nossa, todo mundo, o nome era sorteado e o meu não saía. E eu fui a última. E gente, aí que que eu vi pressão, hein? então, e aí que eu descobri que eu era famosa, porque no grupo do concurso, tinha aquele grupinho de ponto, aquela coisa, que falava assim, ai, é que a gente rezou tanto para não ser depois de você, que você caiu por último. Todo mundo falava isso, e olha, foi a última. Na verdade, eu só não fui a última, porque depois dois fizeram a prova depois de mim por mandado de segurança. Mas Sim, eu era a última ali, então foi tanta, sabe, eu só senti a pressão na hora do oral. Curioso, né? Mas assim, aí que eu vi que exatamente. tinha muitos que já tinham sido meus alunos, a própria Flavinha já tinha sido minha aluna, Olha só, que então a legal. gente já tinha se conhecido, enfim, então foi interessante. E o medo, né? Aquela história, se eu não passar, meu Deus, mas eu dou aula para eles, e se eu não passar, mas eu estava muito tranquila também, porque né, é isso, cada coisa no seu E, momento e era o e, momento. eu vou passar para uma parte da live também de dicas específicas por Aham, fases, já que você teve uma aprovação até recente no último concurso nacional, aham, mas já que você tocou em prova oral, quando a gente é professor, a gente passa aquele tom professoral mesmo, né, de exato. ensinar. Uhum. Se você teve dificuldade disso na prova oral, porque tem aquele receio de se colocar acima dos examinadores inconscientemente, não é de forma consciente, Sim, isso aí é sim. claro. Mas eu não sei se você teve uma preparação específica para a prova oral que te abriu os olhos em relação a isso. Se você puder contar, ia ser interessante. Sim, claro. Então, quando eu me vi aprovada para a prova oral, num primeiro momento eu pensei, eu não vou estudar, eu sou professora. É bem isso, porque eu já Sim. dou aula, não vou ter problemas. Até que eu agradeço muito, em especial duas pessoas. Até que um dia eu encontrei o Josley Soares, professor também, que você Eu acha que fiz a você live com conhece. ele. Eu fiz a live com ele, ele falou a E eu tô história. dividindo para com ele agora. Olha só que Foi bem coincidência. legal. Ele tem uma Ele é um história ele fofo. tem uma história fantástica, reprovou em prova oral e é uma pessoa E, super então, dinâmica e assim inspiradora, né? sim, ele é um fofo. Então, e aí ele me falou isso. Ele falou, Rê, estude, porque eu reprovei. Ele me contou, eu reprovei na prova oral e eu achava que eu ia passar porque eu era professora e eu reprovei. Aí aquilo me deu um clique. Eu falei, opa, preciso estudar. E aí eu vi os meus amigos fazendo simulado, simulado, simulado. Eu falei, bom, preciso fazer simulado também. Fiz um grupo de amigas, nós fazíamos simulados entre nós. E também a segunda pessoa que eu agradeço muito, fui fazer um simulado com o André Dorster, do Sim. Promages, que Também também é eu fiz live com ele também. É olha um lá, tá amigo, vendo? é um É querido, um querido. maravilhoso, né? E foi o André que me atentou para isso. Porque ele falou, Renata, você conversa comigo, seu examinador, como se eu fosse igual a você. E na verdade eu tô te Exatamente. examinando.
E é isso. E como eu sou simpática, sorridente, ele falou, você leva a banca de um jeito que parece que você está querendo ser mais do que ela. E aí eu baixei a bola. Inconsciente, é o tom professoral mesmo, é exatamente, Isso, é a experiência ali na academia, dando aula, aí isso. inconscientemente você vai explicar o instituto dando aula, mostrando as E diretrizes ali, humano, né? Assim, né? exatamente. E, então eu E tinha aquela coisa de tentar ficar paradinha, mas mesmo assim na hora eu dei risada, foi um problema. Mas deu certo, o importante é que deu sabe, certo. sabe que nessa prova oral a gente fez um curso aqui também, mas foi para os candidatos aqui os servidores, tinham dois servidores, era o André dos Anjos, não sei se você Sei, se aham. recorda, Sim. e o Daniel que foi para o Mato Grosso. A outra foi a Daniela, que é a última colocada aí, mas a gente fez Ah, tá. o curso com os três, foi um curso Uhum. beneficente. A gente passou a parte de ambientação, do local, acertamos aqui o local que possivelmente poderia ser o auditório do Mozart Vitor Rossomano, né? Sim. E foi esse auditório, que é um auditório emblemático, e de curiosidade, essa prova oral você podia ficar sentado ou de pé, não é? Num Isso. púlpito. E Exato. assim, se você é professor e está acostumada, você queria, eu não sei, te chama, o púlpito te chama, né? Não sei se É, isso era recomendável fazer numa olha, banca perante ministros, né? então, teve gente que ficou, que preferiu ficar em pé e passou do mesmo jeito. Mas Sim, eu não quis arriscar, porque eu achei que aí eu soar que eu estava acima deles. Eu sou alta, você não me conhece, mas eu tenho 1,75 de sim, altura, estava de salto. Falei, não, é melhor sentar, fiquei sentadinha. Não, melhor. E também assim, porque a gente não sabe, na hora, por mais que você esteja acostumado a falar em público, você não sabe se a sua perna não vai começar a tremer, você vai perder o exato. equilíbrio. Você não sabe, porque é uma pressão. Eu falo que as minhas 24 horas anteriores foram com certeza a pior noite da minha vida. Porque Nossa, as piores 24 horas da minha vida, assim. Porque é uma tensão, né? E muito. você tem que levar o anjo. Eu levei minha mãe de anjo. Minha mãe ficava cutucando hora de comer, hora de tomar banho, né? Então, é horrível. Tanto é que eu dizia pra minha mãe, se eu não passar nessa prova, eu não faço mais. Porque é muito ruim. Eu achei... Tem gente que adora, né? A prova oral, mas eu... Sim, pra mim, não foi legal. Não, assim, essa foi gostoso. adrenalina, né? Adrenalina é muito, né? Aquela coisa, aquele desespero, mas passou, né? E assim... E muita gente passa. Eu sempre penso, se Sim, tem gente lá dentro, é porque dá para passar. Então, que sim. a minha prova foi atípica, porque muita gente reprovou. Foram acho que Sim, 40 da prova reprovados. oral. Sim, sim, É, os 15%, né, do total. então, foi uma prova bem atípica, assustou bastante a gente quando a gente começou a ver as reprovações. Mas, né, enfim, bola para frente, vai pro próximo. Né? Esse pessoal que reprovou já tem gente aí passando no MPT e vamos embora, vamos seguir. Sim, Não sim. pode parar, né? Não pode desistir. Então, é E isso. Renato, continuando aqui, Diga. como dica de primeira fase, você teve esse perfil seu também de professora, de acadêmica mesmo, acadêmica e de escrever obras, artigos, também tem esse distanciamento com prova de primeira fase, dá uma Sim. dificuldade. Talvez você não tenha tido essa dificuldade por dar aula em OAB, né, cursinhos Uhum. preparatórios, né, que a gente incentiva mais a memorização, decorar textos de lei, jurisprudência. Mas Sim. você encontrou um tipo de dificuldade em primeira fase ou não? Ela foi tranquila? Sim, sim. Para mim, a primeira fase eu acho que foi a pior, a preparação. Porque eu sou acostumada a dar aula de direito do trabalho, processo do trabalho, e à época eu dava aula de previdenciário. Hoje abandonei, não quero mais. Mas à época eu dava dessas três matérias. Então, eu estudava essas três matérias. E eu não sei se você já deu aula em cursinho, mas é repetitivo. São sempre as mesmas Muito, coisas, sim. não é? Então, foi um negócio assim que me dificultou. Eu fui bem em direito do trabalho, processo e tal, mas as outras matérias, eu sabia que eu ia ter uma dificuldade muito grande. Então, eu foquei meu estudo nas outras matérias, só. E eu tinha pouco tempo, porque eu dava muita aula, tinha meu escritório. Então, o que eu fiz, é até o que eu recomendo para todo mundo. Primeiro, eu fiz um cursinho. Eu acho que é fundamental fazer um cursinho para a primeira fase. Pelo menos para mim foi, para essas matérias, sabe? Essas, né, que não são as menores. Periféricas, né? As periféricas. É, as Vamos falar periféricas. periféricas. Fica mais Isso, bonito, né? exatamente. Né? Mais bonito. E para mim foi fundamental. E eu fazia questões. Então, eu até falo para os meus alunos de OAB. Você tem que se organizar para botar questão na tua cabeça.
Eu Aham. tinha uma meta que era fazer de 20 a 30 por dia. Eu tinha que fazer. Se eu não fizesse 30 questões por dia, 20 a 30, eu não dormia. E aí, com isso, então assim, eu não tinha tempo, o que eu fazia? Intervalo de aula, pegava meu celular e fazia uma questão. No carro, nunca fiz isso, imagina, mas no carro, dirigindo, fazia uma questão, sabe, essas coisas. Aham. E aí foi que eu consegui me preparar para a primeira fase, porque tem muita repetição, né? Ó, tem até Sim, gente perguntando de lei seca. Eu não lia lei seca, não sei você, mas eu fazia questão. E aí o que entendi. eu errava, aí eu até ia procurar, às vezes, na lei seca, mas eu não sentava para ler lei seca. Eu dormia, imagina, não conseguia. Sim. É, E, é né, é muito cansativo, é desgastante, né? monótono, né? Monótono. Então, eu acho que questão para mim é fundamental. E o meu concurso também dizem que a primeira fase também foi atípica, porque foi mais difícil. Sim, foi. Porque a nota de corte foi menor até, né? E Eu caiu muito a achei. matéria de direito internacional, né? Processo civil foi uma prova pesada, constitucional também. Então, e aí Então, você vê, realmente foi eu atípico. foi atípica. E eu acabei indo bem justamente nessas, porque eu tinha me preparado para fazer prova. Eu fui bem em processo civil, constitucional, que eu não esperava. Eu achava que eu ia bem só nas trabalhistas e acabou. Mas de tanto fazer prova, de repetição, não sei que ela chegou na hora, eu já até meio que conhecia o estilo das questões. Então, uma coisa assim que deu super certo. O trabalho estava bem difícil, eu me lembro. E às vezes eu olhava e pensava, ai meu Deus, será que meu aluno vai acertar essa questão? Porque eram umas questões meio chatinhas, sabe? Mas eu acho que o estudo de primeira fase é a questão. É Sim, focar em questão, 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 questão. E aí vai embora. Foi o que, pelo menos, sim, o que me salvou. sim. E eu acho que você deve ter tido uma cobrança pessoal sua mesmo, né? Eu não Sim. sei, assim, você já tem uma bagagem diferenciada, a gente tem que frisar isso. E você olhando ali, por exemplo, na sala, não é menosprezando o outro, mas ali você está numa concorrência própria sua, né? Uhum. Ali querer superar seu limite e se expor. Eu não Isso, sei, exato. e isso que é o mais difícil, porque você tem uma atuação em rede social, em cursos badalados, e está ali se expondo como candidato. Não, não passou alguma coisa assim na sua cabeça, nossa, se eu reprovar, meu Deus, como é que Sim. eu vou olhar no outro dia meus alunos, É, motivar? eu fui muito, assim, consciente do que eu estava fazendo e eu fui muito blindada a fazer a prova. Mas ainda assim, algumas coisas pegaram. Por exemplo, na minha sala, eu sentei, fiquei quietinha, esperando. Aí, quando me chamaram, Renata Orsi, metade da sala vira para trás. Ai, meu Deus. Deu, né? Assim, Aham. passou. Aí um rapaz ainda virou, concorrência desleal. Eu falei, ai, que desnecessário, né? Fiquei quieta, mas desnecessário. E tinha isso da minha cobrança, mas eu tava muito, assim, plena, sabe? Tem que Convicta passar do pra que você ser. queria, né? É, Se não der também, não tem problema, que não era pra legal. ser. Isso ajudou, porque é difícil, assim, você entrar numa sala, numa prova, ainda mais a primeira fase, que tem muita gente. Então, muita gente te conhece. Porque depois Sim, já vai filtrando, né? Diminui bastante. Mas foi difícil entrar na sala, sentir que as pessoas olhavam para mim, entrar no colégio, sentir que as pessoas. Mas sim. depois passou e deu tudo certo. Olha, olha, Renato, meus parabéns, viu? Porque isso não é Obrigada. fácil, essa exposição, essa cobrança, ainda mais com um perfil que nem o seu. Eu digo isso porque eu tenho colegas já, doutores, que se inscreveram até para o concurso nacional, mas não ousaram nem prestar a prova, Olha, nem ir imagina. com medo daquele receio, disposição, o que o pessoal vai falar. E assim, às vezes é um medo que alastra de tal forma que ele fica insuperável ali e você não consegue nem avançar no concurso. E isso é digno de elogios, assim. Obrigada. Meus parabéns. Não é fácil. Obrigada. E essa sua trajetória é incrível. Fazer o mestrado, doutorado, eu acho que areja aqui a magistratura do trabalho, que a gente precisa de mais de mestres e doutores para deixar mais uns julgados com mais consciência, né, com mais responsabilidade social. E meus parabéns. Obrigada. E na segunda fase, Renata, também foi uma prova atípica. Você deve ter notado, caiu uma questão de direito civil, Meu Deus, de da propriedade, que pegou Constituição. todo mundo de Aham. surpresa. Aqueles temas clássicos não foram cobrados, né? Uhum. Então, como é que você fez assim de estratégia? Como é que foi seu desempenho?
Então, nesse ponto, eu acho que eu tive uma vantagem, porque eu sempre escrevi bem. Então, eu tinha na minha cabeça que se eu passasse da primeira, eu passava da segunda. Então, eu não estudei para a segunda fase. E eu também tinha muito na minha cabeça de que a resposta estava no meu código. Ela estava lá, eu ia achar. Eu não estudei para a segunda fase, porque também o resultado da prova da primeira saiu, sei lá para o dia 15 de outubro. E a segunda fase, a sentença, era na primeira semana de dezembro, no primeiro fim de semana de dezembro. E eu nunca tinha feito uma sentença na minha vida. Então eu falei, eu preciso aprender a fazer sentença. Então eu abdiquei do estudo da segunda fase e fui estudar só sentença. Sentença. Só sentença. Foi uma loucura, eu fazia uma sentença por dia. Aí neste momento, eu diminuí as aulas, porque eu já não estava conseguindo mais dar aula naquele ritmo. Eu fazia uma sentença por dia, uma loucura. Tive a ajuda de amigos que corrigiam a minha sentença. Um deles, Renato Sabino, que é meu grande amigo. E também devo tudo a ele, minha aprovação na prova de sentença. E aí fui indo, então eu tinha que treinar a sentença. E eu fui despreocupada para a prova escrita. E na hora que eu fiz a prova, eu achei que eu tinha ido bem. Mas realmente, algumas questões, essa questão, eu sabia que eu ia zerar. Porque, assim, eu inventei todo mundo, acho que você conta do dedo quem respondeu. Teve gente que ainda conseguiu metade da questão, Sim. mas essa daí, assim, tanto é que eu entreguei para Deus. Falei, uma menos, eu preciso tirar 6 só. Então, agora a prova de trabalho da segunda fase estava tranquila. Eu acho que foi o que me salvou, era uma prova que estava tinha uns peguinhos ali escondidos, né? De cipeiro ali que foi designado, ele não tinha assim, né? Eu me lembro que tinha uma questão de estabilidade, sim. Tinha algumas coisinhas, mas era pouco. E o que me deu tranquilidade é curioso. A primeira questão era sobre liberdade sindical. E o meu doutorado tinha sido em direito coletivo, na verdade. E aí, quando eu abri, eu falei, meu Deus, é minha prova. Então, eu tenho que ir bem nesse negócio. No final, nessa questão, eu nem tirei a nota integral, mas deu uma tranquilidade. E aí foi... Não, e umas coisas, eu me lembro que tinha responsabilidade de cartorário, de notário. Sim. Questão que cobrava muito tempo atrás e voltaram a cobrar. Então, você vê, né? E eu não tinha esse conhecimento, sabe, das questões que eram comuns. Eu fui assim, de alegre. Mas essa eu abdiquei mesmo porque eu sabia que eu ia conseguir me expressar. E acho que isso, aí eu penso, nisso doutorado e mestrado ajuda. A gente a se soltar na hora de escrever rápido. Muita gente não conseguiu terminar a prova. A de sentença foi pior. Mas a discursiva, muita gente não respondeu 2 questões. E ainda assim passou. É até bom falar isso para as pessoas. Eu tenho uma grande amiga que não respondeu 2 questões. E ela foi aprovada. Sim. Quer dizer, então é muito relativo, né? Sim. Você sabe o que teve de mudança de paradigma dessa prova? Foi o espelho de correção. Isso foi inédito na magistratura do trabalho. Nos concursos regionais não se falava em espelho. A gente podia contar no dedo os concursos que tiveram espelho e os que tiveram espelho na era regional, ou teve alguma nulidade, ou anularam alguma prova, ou deu algum problema. Então, aí as bancas optavam por não fornecer o espelho como alguma estratégia, o que eu acho uma certa falta de transparência. Nesse concurso, não. A gente teve um espelho, né? Pode ter alguma crítica em relação ao que foi cobrado no espelho, mas é uma transparência, né, do corretor com o candidato, né? Tanto que a gente teve um número interessante de provimento de recursos nesse concurso. E da segunda fase. A Daniele, que eu dei aula para ela tinha sido reprovada na segunda fase por 0,5 ou 0,4 e reverteu. E agora foi aprovada, né, no concurso da magistratura. Exatamente. Isso é uma coisa bem peculiar desse concurso e eu acho que tem que ser replicada. E Renata, e como dica, assim, mesmo que você não tenha estudado, você deve ter tido uma estratégia até para fazer a prova. Como dica de segunda fase, você tem alguma? Alguma leitura específica? Treino? O que você recomenda? Assim, você sabe que eu falei que eu não estudei nada, mas eu me lembro, por exemplo, de ter lido, à época, os 2 volumes do Homero de Processo do Trabalho. Olha só. E isso me ajudou. Sabe, leitura, assim, vou ler. Em vez de ler um livro, eu peguei o Homero e me ajudou a responder uma questão. E o Homero, ele é incrível. A gente brinca, né? Que tudo que você não sabe responder, você procura no Homero porque tem a resposta. Não é assim? É impressionante. E nesses 2 volumes de Processo do Trabalho,
ele trata de coisas práticas que eu acho que ajudam bastante ali. Pelo menos ali eu me lembro que me ajudaram em uma Legal. questão. E não são livros grandes, isso que é bom. E leitura atípica, muito Nossa, atípica, totalmente atípica para o concurso, né? totalmente. É do processo de trabalho, o mais conhecido dele é a coleção de direito do trabalho, né? E o processo de Isso. trabalho dele. Então, são 2 voluminhos só e, assim, foi ótimo. Mas eu acho que pensar, assim, um bom material, bom, a CLT da LTR não tem igual. E eu tô tendo contra mim, porque eu tenho uma CLT, minha, mas a da LTR não tem igual. A gente tem que ter aquilo. Eu acho que o material tem que te dar segurança. E O que é você levou para a importante. prova, né? É isso, o material da prova ali. E você mexer no material antes. Porque eu via gente que pegava, tirava do plástico o vademécum e abria ali na hora. Poxa, aí tinha que bloquear súmulas, né? Tinha que. Aí ficava. E às vezes era o primeiro contato da pessoa com o material. Comprava novinho, né? E ali não Exato, sabia, se perdia. exato. Aí não dá certo. Então, eu acho que ter bastante contato com o material antes. Que mais? Segunda fase, assim, eu não sou a pessoa mais indicada, mas eu cheguei também a ver algumas questões de provas antigas, da seccional de São Entendi. Paulo, da seccional, estou falando de OAB, do TRT de segunda região, na época que era uma Aham, lei, inclusive, fazer aham. as provas. Cheguei a ver algumas coisas e eu fazia sempre esse teste. Eu conseguiria responder essa questão? Ainda que eu não É. treinasse, né, dava uma lidinha ali e via se conseguia responder. Mas eu acho importante também, não vender o nosso peixe de professores, mas eu acho importante Aham. também um treino, um cursinho para Sim, treinar, sim, segunda fase. Ter um sim, professor chato que vai ficar te corrigindo. sim, Eu sim. acho importante também, assim, E sinceramente. o André tem um curso de discursivos É, também, o Promage, é super indicado, né? maravilhoso, eu E, indico para todo mundo. não, e de curiosidade também, eu tenho uma postagem sobre isso, do que levar para a segunda fase. Na Ah, minha época, quando eu prestava, chegou-se ao cúmulo de ver candidato com alguns livros que não eram tão usuais para serem consultados. Eu já vi candidato levando histórico de constituições, porque nossa, todas as constituições brasileiras, e o Código de Trabalho de Portugal. meu Deus! Acredita? Assim, aí ele chegava com esse material e dava aquela polêmica, né? Poxa, será que o Código de Trabalho, que é uma legislação avançadíssima, cheia Oh, de conceitos, né? Aí, é, será que esse código é uma lei seca que pode ser utilizada ali na segunda é. fase? E Uhum. dava essa problemática, mas para você ver o cúmulo do pessoal, aquele exagero, né? Porque não dá tempo, às vezes, de você manusear, é uma prova de tiro curto ali, você tem que Exato. ser estrategista, Uhum. né? Cronometrar bem o tempo que você tem por cada questão, você tem 10 questões com Exato. várias alternativas, né? E se você Sim, não cronometrar bem, possivelmente você pode esquecer de responder alguma questão e se sim. atrapalhar, E né? uma coisa que eu sempre faço em toda prova é sempre responder primeiro as que eu sei. Eu sei que tem gente que tem loucura de seguir a ordem. Tem Sim, toque. O meu toque é diferente. Eu vou responder primeiro as que eu sei. sim. Então, eu procurei primeiro responder as de trabalho, depois vou responder processo de trabalho, que não é meu forte, aí eu fui ver as outras. Essa de civil, por exemplo, ficou por último. Então, se me sobrou meia hora para fazer essa de civil, tudo bem, porque eu já sabia que ia perder mesmo, Sim, sabe? É uma tática que eu sempre uso. sim. Mas eu vejo que muita gente tem esse toque, respeito também de Legal. tem que ser a 1, 2, 3, 4, não sei, vai que a E, 10 é ótimo sim. nela, E né? Renata, e nesse concurso nacional, a prova ela era sequencial, né? A Sim, sua resposta, o caderno de resposta era resposta um, 2, 3, 4, 5, isso, 6, 7, 8, é, 9, 10. Aí tinha os isso, espaços, né? isso, O que exatamente. que acontecia nos regionais e que também era uma dica do professor do Mauro Schiavo, que a gente fez uma live Sim, eu ontem. E ele vi. tinha um artigo sobre isso. Ele próprio. Ele falava que era mais interessante você responder na sequência das questões para não desagradar o examinador. Aí você Hum, recebia uma folha de papel ao maço e te vira, ai, responda. Aí tá. você colocava aleatório e possivelmente, já que você não tem espelho de correção, você poderia desagradar um examinador mais Sim, antigo, né, que está com 300 provas para entregar sim, né, você sabe, a correção é um pouco eu subjetivo sei. também, tem um momento também de você avaliar, né? Às vezes você avaliar no começo da manhã é diferente num outro período da Sim, tarde.
Por isso que é interessante ter efetivamente 3 corretores e aquela questão da dupla, né, da dupla nota ou dupla revisão, que tem muito em programa de mestrado e doutorado, que não tem na magistratura. Mas, de qualquer forma, o espelho já mudou bastante isso. Só que antes tinha um aspecto subjetivo muito grande. É por isso que recomendava você fazer a primeira questão, a segunda, a terceira, mesmo que o seu cartão de visitas fosse a questão número 4. Tá. Né? Mas eu, particularmente, eu gostava de colocar um cartão de visitas. Eu falava, minha melhor questão é essa. Eu quero mostrar para o examinador quem que eu sou. Mas, às vezes, eu acho desagradável, porque aí eu viajava na batatinha, colocava teoria de sei da onde, né? Autor estrangeiro, aquela coisa, e fugia do ponto. Né? E isso que era a questão, a fuga do ponto, mas querendo mostrar um conhecimento superior, não sei de onde você tira, onde o candidato tira isso, mas aí deixa de falar o básico da questão. Isso foi bom na minha prova ter limite de linha. Exato. Eram 30 linhas, você tinha e dava exatamente para você responder o que precisava, não dava para viajar. Essa, primeira de liberdade sindical, meu Deus, minha vontade era viajar e não podia, porque estava ali, né? Então, isso foi bom. E o espelho foi maravilhoso, porque aí a gente sabia exatamente o que tinha colocado, o que não tinha colocado. Deu uma transparência incrível. Aliás, o meu concurso inteiro foi muito transparente. Do início ao fim. Ele foi um concurso assim. A gente até mandou uma carta de elogio para a FCC, inclusive, porque foi a FCC que organizou. E foi tudo maravilhoso. Teve uma demora muito grande da prova oral. Até Foram quase 6 meses, né? Quase 6 meses. Quase 6 meses. Mas ó, a esposa da André Dosser aí. Oi, Pri! Acabei de ver aqui. Abraço, Pri. E a gente já falou dele aqui hoje, né? Então, e aí, eu acho que foi a única questão, mas também eram 220 pessoas para fazer uma prova. Então... E de âmbito nacional, né? E o primeiro concurso nacional, não é fácil organizar, né? Tinha que dar tudo certo, não podia sair nada da linha. Então foi bem pesado para eles, mas deu tudo certo, né? Eu achei que foi um concurso maravilhoso. E avançando nessa fase, e a sentença? Você falou que teve um estudo, digamos, mais intensivo, né? Ele não foi extensivo, não foi de forma anterior, mas foi no decorrer do concurso, que também é legal, porque conforme você vai aprovando, que a gente chama de periodização dos estudos, você vai intensificando os estudos específicos para aquela fase. Foi o que você fez. Né? Como era no mesmo final de semana, você já priorizou o que era mais fraco, que era a sentença, não é? Ó, o André, ó. Abraço, meu amigo. Ó, o André chegando também aí. Falamos bem, viu? Inclusive, indicamos o curso aí do Promagis. Pode mandar a comissão para nós aqui, né? E aí, Renato, o que você tem de dica para sentença, especificamente? Bom, vamos lá. Sentença, em primeiro lugar, tem que fazer um curso. Tem que fazer um cursinho. Porque sentença é uma coisa muito diferente. Hoje a gente faz com naturalidade, talvez a gente nem siga o que a gente aprendeu na época, mas tem uma ordem correta das coisas, de tudo, né? Então, assim, prejudicialidade, né? Isso, aquela ordem. Questão probatória de análise ali. Exatamente. Então, assim, tem que fazer cursinho. Logo que eu comecei a fazer cursinho, eu também comprei o curso de sentença do Marcos Scalessi, lá do Danado. E eu cheguei a assistir algumas aulas que me ajudaram muito. Também sou muito grata ao Marquinhos, porque assim, me ajudaram muito as aulas dele. Nessa questão de ordem, é muito bom. Ainda mais para quem estava começando, que nem eu, que não sabia nada. Ele é paciente, sabe? Então ele ajudou muito nesse ponto. E aí depois, o que eu fazia, né? Como eu te disse, eu pegava todas as sentenças. Na verdade, eu tinha muito contato com o Sabino na época. O Sabino me mandava sentenças que ele achava mais legais. Eu fazia e mandava para ele corrigir. E coisas que eu julgo imprescindíveis. Em primeiro lugar, escrever a sentença à mão. Cuidado com o tempo, porque eu treinava, todas as provas de sentença sempre tiveram 5 horas. A minha tinha 4. Sim. Então eu pegava sentenças de 5 horas e tinha que fazer em 4. E tinha que caber, tinha que escrever à mão. A questão dos autotextos ajuda demais. Essa coisa de elaborar. Pela teoria da asserção, da legitimidade passiva, né? E você só... Então é uma coisa que depois a gente esquece. Mas quando você começa a estudar, você tem que ter seus autotextos prontos para não perder tempo. Eu fazia também um negócio que o Sabino usa, e que eu sei que muitos professores usam, que é o quadro de sentença. Então eu colocava alegação do autor, alegação do réu,
prova como eu vou julgar. E isso também me ajudava depois a enxergar a sentença inteira. Mas o que eu julgo que foi fundamental foi esse treino que eu fazia à mão. Minha mão depois ficou desesperador, porque imagina, uma sentença por dia. Sim. E fazer aquelas folhas de almaço. Minha mão ficou Manchada de tinta, de caneta, manchada né? de tinta, Tatuada. dia, mais a mão direita. Mas me salvou. Por quê? Acho que você sabe. Bom, você sabe, não sei se o pessoal que tá ouvindo a gente sabe, mas a minha prova foi horrível. A sentença ela foi enorme. Sim, sim, eu lembro. Né? Eu vi porque eu vi. Tinha um André que ele me mostrou o espelho de correção dele, e tinha um candidato aqui que foi ex-aluno meu no preparo jurídico. Todo mundo colocando assim. Ele estava com uma expectativa muito grande e infelizmente ele reprovou. Mas aí teve alguns escorregões, alguns deslizes, que foi uma prova bem complicada, cheia de detalhes, né? Sim. Um monte de casca de banana no meio ali, e a prova era enorme. A pior prova de sentença é aquela que traz o processo, e a minha trouxe o processo, e tinha... Então, a prova em si tinha umas 60 páginas, e aquele desespero, você ainda se acha... Hoje a gente já sabe o que tem que ler, o que não precisa ler no processo, mas você é um candidato ali, e aquela leitura, todo mundo demorou muito tempo para ler. Eu contei, eu acho que eram 28 teses no total. Entre pequenas teses, contando honorários, essas coisas, dava 28 teses. Então, era aquele desespero, assim, faltando 1 minuto e você não tinha feito o dispositivo ainda. E eu não gostava de fazer dispositivo... Como é que eles chamam aquele dispositivo mais curtinho? Direto, né? Isso. Direto e indireto, né? Isso, então eu sempre gostei de fazer o dispositivo completo e Sim. Foi desesperador. Uma coisa que eu fiz, eu indico até para os meus alunos da OAB, quando eu vi que faltava 1 minuto, o que eu fiz? Eu fui no final da folha que eu estava escrevendo e encerrei a sentença. Um dispositivo, tal. Assim, o dispositivo já estava até meio pronto, mas não estava inteiro. Eu encerrei a sentença. Sei Sim. lá, um dispositivo, mas sim, o finalzinho mesmo. Juros, não sei o que lá. Depois eu voltei. Estratégia, né? Voltei e fiz o resto. Então faltava acho que uma tese e o começo do dispositivo. Ainda. Eu voltei a fazer o resto porque eu tinha que encerrar, não podia deixar uma sentença. Sim. Mas teve gente que não encerrou e passou, viu? Teve gente que não fez o dispositivo e passou. Olha só. Eu não sabia disso, então, não. Nos regionais, muitos avaliadores colocavam que se não tivesse dispositivo, não tinha sentença, até porque não transita em julgado. Pronto, então 0. Nem olhava o restante da sua prova. Olha para você ver o subjetivismo. Desconsiderava tudo que você fez e você não fez o dispositivo 0. Né? Então, você ficava ali no a Deus dará ali, de acordo com o subjetivismo do avaliador. Isso é muito ruim. Horrível. E teve gente que chorou no final da prova, porque eu nunca fico até o final. Nessa prova eu fui até o fim. Eu vi gente chorando, não consegui. Foi horrível. Foi uma cena, assim. Foi desesperador. Mas, então, e é legal até ficar essa dica. Eu acho que eles aprovaram as pessoas que não tinham feito o dispositivo, porque o espelho era a cara crachá. Fica objetiva, né? A forma de avaliação e de recurso também, né? Exato. Você sabe onde você pontuou, onde você errou. Exato. Então, isso eu achei bem legal. Uma amiga, inclusive, ela teve uma nota alta, 7 ponto alguma coisa. Isso é alto, tá, gente? Se vocês não acreditam. Isso né? As pessoas não sabem, mas é uma nota alta. E ela não fez dispositivo. Então, é para ficar mais tranquilo que dá certo. E você chegou a fazer um quadro resumo do que você decidia, assim, preliminares, ordem das preliminares, ordem de julgamento, ou você já foi escrevendo diretamente? Não, eu fiz esqueleto. E é uma coisa que eu recomendo, porque senão você se perde depois. Não, eu acho que tem que fazer. Eu vi alguém falando aqui do esqueleto, tem que fazer. Sim. Né? Porque senão... Eu fiz esse quadrinho que eu sempre fazia. Você perde um tempo, mas eu tinha tudo calculadinho, eu já não me lembro mais, mas acho que eu tinha calculado 1h30 para ler a prova e fazer esqueleto, e as outras 2h30... Não, isso, 2h30 para escrever, era uma coisa assim. Eu fazia... Mas isso é com treino. Eu percebia que no começo eu levava... Aliás, é normal, a primeira sentença leva 2 dias e meio para fazer. Né? A primeira sentença justifica e depois vai indo, você vai se organizando. Vai otimizando, né? Vai otimizando. Tem os autotextos, começam a ficar na sua cabeça.
E, enfim, então eu me lembro que eu fiz esqueleto, não ficou lindo como eu queria, porque eu não podia levar Sim, régua. Então não ficou aquela coisa de menina bonitinha, sim. mas ajudou muito. Então é uma coisa que eu Cê- recomendo. Renato, sabe que tanto no livro da Juspod, eu tenho um material também que é o edital esquematizado para a magistratura do trabalho. Quem tiver Uhum. interesse, é junto com o Eduardo Gonçalves. E Ah, a gente legal. passa essa técnica do autotexto. Realmente ajuda demais, principalmente para concurso da magistratura. Como experiência pessoal, em 2011, quando eu fiz a segunda fase de Minas Gerais, foi a minha primeira segunda fase, eu fui aprovado e eu já pensava que já tinha um conhecimento legal, já maduro para aquela fase, para aquela circunstância. Uhum. Cheguei, de certa forma, confortável, porque eu já tinha um longo tempo de estudo com doutrina, Ah, essas coisas, mas era a minha primeira, segunda fase. Aí, quando começou a prova. Aí, o pessoal já escrevendo, eu pensando assim, eu falei, gente, alguma coisa está errada aqui, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí o pessoal mexer na folha, aquela coisa toda. Eu falei, gente, eu estou só na primeira questão, no primeiro item aqui, e não saiu a minha estrutura de resposta. Aí já dava meia hora, 40 minutos. Aí eu comecei a ficar desesperado. O pessoal, eu já vi que já estava na questão número 3. Eu falei, que é isso? Aí o que era? O pessoal já vinha com autotexto, é, com um parágrafo já decorado de vários institutos, principalmente aqueles que eram mais cobrados, né? isso. E já, isso já dava, por exemplo, otimizava a prova mesmo, né? Já tinha uma estrutura pronta e ali ele já ia encaixando. E era decorar. Engraçado, coloca a decoreba não só na primeira fase, ela está na segunda e na terceira Então, também, né? interessante, né? Que é o autotexto, né? É o autotexto, e você tem que ter. Na segunda, a nossa, a maioria não tinha autotexto porque não tinha espaço. As Uhum. questões eram longas, então a gente. Mas eu treinei também. Assim, eu já tinha algumas ideias na cabeça, eu vou escrever isso, vou escrever aquilo. Mas no final ninguém conseguiu fazer. A nossa prova foi Sim. diferente, porque não Mas, tinha. mas, mas te dá segurança. Se você Dá está com segurança. autotexto, ele te dá É, segurança, pelo menos, ó, eu isso. vou colocar essa parte do autotexto aqui, eu acho que é Isso. legal, não posso É, né, esquecer disso. é, E, e, é. a- e até hoje eu tenho esses autotextos assim para alguma coisa, algum É, evento, a gente acaba decorando e fica, fica. né, e vira um Então. mantra, né? Você fica zum, zum. Tanto é que quando a gente começa na magistratura, eu peguei os autotextos que eu tinha, eu organizei os meus É, primeiros autotextos de sentença foram esses do concurso. Então a gente aproveita depois, é bom por isso. sim. E agora, passando para a última fase, que é a prova oral, você falou um pouco da prova oral sua, você foi a última a ser sorteada das 24 horas, mas o que você tem de dica aí para a prova oral? O que te auxiliou bastante? Você falou que teve anjos, né? Isso é muito importante, pessoas conhecidas e pessoas que te auxiliem ali. Quando sorteou pontos, você tem alguém para pesquisar alguma coisa para Isso. você e te fornecer um material, né, objetivo e para dar tempo de você fixar alguma coisa para expor na prova oral. E o que Uhum. você teve de técnica, de estratégia para essa fase? Tá. A prova oral, uma coisa que eu aprendi no concurso, é uma prova de estudo conjunto. Isso é fundamental para Sim. quem quer prestar. Eu sempre fui sozinha para estudar, a própria nerd, né? Desde menina, aquela coisa sozinha. E aí, quando eu me vi aprovada, começaram a me colocar em grupos de prova oral. E eu falava, ai, que saco, grupo. Mas, gente, foi fundamental. Isso é muito importante, porque é um estudo em conjunto. Porque a prova oral, para quem não sabe, eu sei que você sabe, mas como muita gente está ouvindo Sim, a sim, gente, ela é toda baseada em pontos. sim. Então, né, o tribunal, no meu caso, o TST, divulgou os pontos e aí nós nos organizamos, nós éramos 220 pessoas, cada um pegou um ponto para sintetizar, fazer um resumo. Por que desse resumo? Porque no dia da sua prova oral você vai sortear, às 24 horas antes você vai sortear, são 5 pontos, a minha prova eram 5 pontos para cada, quer dizer, um ponto com 5 temas. Ah, e só para ilustrar também o pessoal que às vezes Não sabe. não está sabendo da sistemática, passou de três examinadores para 5, né? A Isso, sua prova oral com uma duração máxima de 1 hora, 12 minutos para cada isso, avaliador. E exatamente. a prova era nacional, era lá no TST, que por Isso, coincidência foi no auditório Mozart Vitor Russomano, que é o auditório mais emblemático, eu acho, do isso. país trabalhista. Então, devia dar um Chique. nervosismo ali, bem Nossa, chique. desesperador. E aí, não, foi E bem aí, esse. aliás, com ministros, né? A Com prova toda foi ministro, com ministros, né? 4 ministros e um E o advogado. advogado, que é um Isso. baita do advogado, era o. Era o Manriche.
Manriche, Ele teve que se exatamente. declarar suspeito, porque ele foi meu Foi. orientador. Ah, é Então, não mesmo. foi ele, aí foi o Bolsinhas, que foi o meu examinador, que Também é também outra ótimo, né? unanimidade. Aham. E foi, para mim, até isso foi um problema. Porque quando eu vi que eu estava na prova oral, eu vi a banca, meu Deus, Manriche, e agora? E agora? Porque o Manriche é meu amigo pessoal, assim. Sim. Então, mas aí ele se deu por Aham. suspeito, deu tudo certo. Mas então é uma coisa importante, assim, ter solidariedade nesse momento da prova oral. Até o Daniel, meu namorado, passou aí e falou assim, olha, ela não estudou para a segunda fase, mas o que ela estudou para oral, e é verdade, eu estudei, mas eu estudei tanto. Eu li Direito do Trabalho, eu desisti, não li nada, falei, seja o que Deus quiser. Na verdade, eu reli, porque eu tinha lido para o doutorado, o Compêndio de Direito Sindical do Amaury. Olha Porque só, descobriram que era o livro que eles estavam perguntando, de direito coletivo. No olha final, só. nem caiu o coletivo na minha prova, mas estava lido. É o importante. Sim, Mas eu li Pedro Lenza, porque eu não sabia nada de constitucional. Eu falei, eu vou ler esse sim. homem inteiro e vou engolir. Li o Pedro Lenza inteiro. Aí depois, quando começou a prova, isso foi bom de ser a última. Porque quando começaram os exames, descobriram que o ministro Vieira de Mello, que estava fazendo processo civil, estava arguindo processo civil, gostava do Humberto Teodoro. Aí eu falei, bom, Aham. então tá, vou ler o Humberto Teodoro. 3 volumes de Humberto Teodoro. Nossa. Aquela coisa de... Eu li, então eu fui lendo, eu lia, fazia resumo, estudava. E assim, não adianta. Aí é doutrina. Aí você tem que estudar doutrina. E provas antigas. Então, os grupos acabam solidarizando as questões antigas, né? Sempre tem, eles acabam Sim. compartilhando, as pessoas têm esse banco, não sei de onde sai, Sim, mas tem. de dados, um Não material é? vai compartilhando, resumos, né, de cada ponto. E aí tem os pontos e tem as perguntas. Então, o pessoal compartilhava isso, a gente estudava em cima disso. E quando as provas começaram, os colegas que faziam as provas contavam pra gente, mandavam áudios. Olha, me perguntaram isso, me perguntaram aquilo Sim, outro. Então, a gente trabalhava em cima dessas perguntas também. E os simulados. Gente, tem que fazer demais. simulado. É legal fazer simulado. Eu tinha amigas que faziam com professores, assim, contratavam professores. Não sei se você chegou a fazer simulado, mas tinha gente que não fez. Simulado eu fiz. Fiz Ah, uns então. dois, assim. Ah, não, você enquanto candidato, mas não. Quanto candidato. Não, Quando quanto o professor professor também, a gente fez aqui, também. É foram aquele que você 3 dias. falou. Sim, foram Eu 3 dias. assisti. Eu tentei fazer, eu acho que eu tentei fazer junto com o preparo, lá no Rio de Janeiro e São Paulo. Só que Tá. como eu estava na etapa do mestrado, estava muito corrido aqui, aí não deu para Aí sim. viabilizar esse projeto. Aí eu fiquei só nesse curso regional. Mas a Sim. gente, não fui eu não queria gravar, mas um outro colega que estava participando gravou com o consentimento do Daniel. Ele estava super Isso. nervoso, né? E ele passou um carão lá, porque eu critiquei. Assim, lógico que é tudo estudado, para a gente ver a reação e para olhar tudo que o candidato possa passar nessa prova, né? Você tem Uhum. que municiar ele. E assim, aí eu falei, ó, esqueçam que eu sou o amigo, né? Eu vou colocar uma roupagem de examinador. Aí eu virei aquele cara nojento, sabe? Bem chato mesmo. Aí eu falei até da gravata do Daniel, que ele ficou muito desconcertado. Aí ele sentou, eu estava com a gravata assim. Aí eu falei, ó, primeiramente eu gostaria de alertar o candidato que não sabe nem fazer o nó da gravata. Se não sabe nem ter uma compostura de se trajar bem perante uma banca, né, diante de uma prova oral, imagina um saber. Aí ele ficou super nervoso, constrangido. Eu falei para ele, vai com nó pronto, né? Compre uma gravata com Isso. nó pronto, porque você não sabe que tipo de pessoa você vai ser avaliado. Então você tem que se cercar de todas as cautelas possíveis. E a É. gente fez isso, e a gente fez uma coisa que não teve no concurso de vocês, graças a Deus, que era a sala de isolamento, antissala, né? Que você espera um tempo, porque Sim. vocês estiveram divididos, né? Mas Dois, tinha não é? também. Mas você ficava. Era divididinho, Sim, mas tinha que chegar um sim. pouquinho antes e ficava lá quieto, né? Então, Foi. essa sala de isolamento é um pouco complicada, passa um filme na sua cabeça, Desesperador. É. aí vem aquela síndrome do impostor, será que eu mereço? Não sei Isso. se, E, não é? nossa, eu devia ter falado com você antes. Exatamente. A minha sorte é que as moças da FCC eram muito simpáticas. Então, elas ficavam conversando com você. Você ficava lá assim, morrendo. E as meninas conversando. Então, dá uma tranquilidade. E quando chama, chegou sua hora. Você levanta. Nossa. Horrível. Né? Coração. E mulher tem salto, não se esqueça disso. É a chance de tropeçar, Nossa. de cair, né?
Então, Não é fácil. o psicológico, quem passa uma prova oral, o psicológico aprende muitas coisas, viu? Porque... Exatamente. É um nível de tensão muito forte. E os ministros foram, assim, lordes, super fofos. Não teve nada disso, de falar de roupa, de cabelo, Sim. nada. Porque às vezes acontece, a gente sabe. Acontece. É tanto que você vê um padrão de até mulheres, elas vão com cabelo amarrado, as mais novas vão com óculos para passar uma imagem de experiência, né? Aquela mulher um pouco com a idade mais avançada, saia abaixo do joelho, sempre preto, né? Um tom mais sóbrio, né? Esmalte também com tom mais sóbrio. Sempre. Então, tem um formatinho que a gente também tem que seguir, porque a gente escolheu uma profissão que é uma Exatamente. Profissão, né, um pouco mais sóbria. Mas, assim, lá não teve nenhum problema desse tipo, graças a Deus. Eles foram muito legais, uns anjos mesmo, uns fofos. Foi muito bom. Renata, tem jeito da gente puxar mais um pouco para outra live? Claro! Já passou 56 minutos e para não perder o assunto, que eu queria falar um pouco da sua carreira como juíza. Claro! Aí a gente conversa um pouco a respeito. O pessoal está perguntando se vai ficar salva essa live. Sim, eu vou deixar disponível no meu IGTV e também no blog que eu tenho, www.magistradotrabalhista.com.br. E tem um projeto de magistratura e vocação, que a Renata é uma das participantes, que está nos abrilhantando hoje. E todas as lives desse projeto vão ficar disponíveis nesse canal, tá bom? Legal. Aí é só o tempo de eu encerrar, salvar, que é uns 2 minutinhos, a gente já puxa. Aí você me manda a solicitação, tá bom? Só um abraço aqui, Renato, para o preparo jurídico, para a Roberta, que é um amor de pessoa, que a gente já está combinando talvez de voltar a um curso aí, que eu muito orgulho, eu fui professor. Eu acho que eu posso dizer que eu sou professor ainda do preparo jurídico. Sempre, e uma vez professor, sempre. Sempre. E o estatística trabalhista aí, que é o querido Fábio, que é o que eu te falei que eu vou fazer a live. Fábio, legal. É o Fábio Pacheco. Beijo, viu, Fábio? Meu colega. Tá bom, eu aguardo vocês aqui na próxima live aqui, que a gente vai puxar para falar um pouquinho mais da carreira e das expectativas e da experiência da professora na magistratura agora, tá bom? Combinado. Aguardo você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.